Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre escatologia geral e tem alguns temas de algumas mensagens. Esse ano eu li algumas obras de escatologia já e continuo lendo, é um assunto muito vasto. E escatologia realmente é um ramo que, quando a gente pensa que a gente já entendeu, aparece uma coisa nova que a gente vê que a gente não entende quase nada, né? São muitas correntes, são muitas visões. E estava até comentando ontem com o Richard, com um rapaz lá na frente de casa, que parece que Deus colocou o capítulo 20 do Apocalipse, que fala sobre o milênio, de propósito para embaralhar a cabeça de todas as pessoas, porque o capítulo que faz a confusão entre as visões é o capítulo de número 20, e Deus colocou de propósito ali para que o homem não entendesse. Bom, antes de chegar nas correntes, tem alguns tópicos. A escatologia individual, ela vai trabalhar mais acerca do estado intermediário, que acontece com o homem, com um crente ou com um ímpio após sua morte. Ele vai para o céu, ele está dormindo, ele já está gozando no paraíso com Cristo, ele está consciente, ele tem consciência, ele não tem consciência, trabalha a questão do inferno, é um lugar, é um local, né? O purgatório, o Hades, o Sheol, o Guiena. Isso trabalha a escatologia individual. Só que a escatologia geral, ela vai se preocupar mais com a questão das visões das escolas milenistas. São as principais: a pré-milenista, a pré-histórica, a amilenista e a pós-milenista, viu? São as principais escolas. Ela vai trabalhar esse contexto e nós vamos começar essa sessão, esse turnê de mensagens escatológicas, falando primeiro sobre os sinais. Eu quero falar sobre os sinais, depois a gente fala da segunda vida, depois a gente fala da morte, depois a gente fala da ressurreição e assim sucessivamente. Então, é um assunto vasto. Eu peço que os irmãos me deem bastante atenção, me ajudem. Se eu enrolar algo um pouquinho aqui, eu estou aprendendo também, assim como vocês, mas eu acredito que Deus tem algo para nos ensinar hoje, com a Bíblia Sagrada, com a teologia, e eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. Bom, nós vamos falar, como eu disse, sobre os sinais, não é finais, sobre os sinais do tempo, tá? Dos tempos. Quando a gente ouve essa palavra sinais dos tempos, a gente logo quer assimilar com algo que vai acontecer no futuro, né? Quando se ouviu falar sinais dos tempos, a gente logo lembra de Mateus 24, de Marcos 13 ou de Lucas 21, que é o sermão escatológico de Jesus. A gente pensa que é logo isso, que é algo que se relaciona ao futuro. Só que o que foi que tanto Jesus como os apóstolos quiseram falar com a expressão sinais dos tempos? Bom, quando você vai estudar principalmente a escola amilenista, assim como outras escolas também têm o mesmo pensamento, elas vão dizer que sinais dos tempos não é algo que se refere só para o futuro, mas é algo que faz jus tanto ao presente, como ao passado, como ao futuro. Ou seja, em todos os tempos, em todas as épocas, sempre aconteceram sinais dos tempos. Como assim, pastor? Para você tentar entender. Era como se o presente, os sinais dos tempos presentes, fosse a pregação do evangelho. O do futuro, né, seria o quê? O futuro seria os astros e os corpos celestes que cairão, como Jesus anunciou no sermão profético, no sermão escatológico. Isso seria um sinal dos tempos para o futuro. E o que seria um sinal dos tempos do passado? Seria a destruição do templo de Jerusalém. Então os amilenistas trabalham todos esses tópicos ensinando que em todo o tempo da história acontecem sinais dos tempos, ou seja, desde Adão, desde os primeiros crentes, em todas as épocas da igreja, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vem acontecendo sinais dos tempos. Por exemplo, Jesus mesmo questionou os fariseus quando ele usou essa expressão, conversando com eles sobre os sinais dos tempos. Porque quando Jesus disse aos fariseus: vocês não entendem os sinais dos tempos, Jesus estava mostrando aos fariseus que todas as profecias veterotestamentárias estavam se cumprindo na pessoa dele. Ou seja, os sinais dos tempos para Jesus eram presentes também, estavam acontecendo ali. Vamos lá. Quando se fala dessa expressão, vou repetir muito ela, tá? Sinais dos tempos, porque eu vou falar sobre isso. Não serve somente, coloquei 3 tópicos aqui. Primeiro, para acontecimentos anormais, espetaculares ou catastróficos. A gente está acostumado a assimilar sinais dos tempos com o futuro. Você vai aprender que a Bíblia não trabalha esse pensamento. Tópico 2, para marcar a data exata da segunda vinda. Coloca para mim Mateus 24, versículo de número 36, por favor.
Mateus 24, versículo de número 36, esse versículo é muito conhecido, né? Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Jesus respondendo sobre a sua parúzia. Existem três expressões: existe Apocalipse, parúzia e epifania, que são relacionadas às voltas, ou à revelação ou à aparição de Cristo. E esse texto aqui, quando se fala de sinal do tempo, fica bem claro. Está aí a história para contar que todo mundo, seita ou religião ou profeta, que tentou marcar a vinda de Cristo, ele errou. Porque essa palavra Cristo foi muito oportuno, né? Então, o segundo ponto que diz que sinais dos tempos não serve para ter uma datação exata, uma data certa da vinda de Cristo. Em 1947, os testemunhos de Jeová disseram que Jesus voltou em corpo, viu? Voltou, só que quase ninguém se arrependeu. Então ele voltou e foi para lá de novo para dar mais uma chance. Ele vai voltar de novo para a gente se arrepender. O Russell, que é que é o fundador, ele marcou 3 ou 4 vezes a vinda de Cristo e todas as vezes ele errou. Ponto 3. Sinais dos tempos não servem para mapear um cronograma dos acontecimentos da vinda do Messias. Aí eu puxo um pouquinho no tapete dos irmãos dispensacionalistas, porque quando você estuda escatologia na visão dispensacionalista, é os irmãos que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar na tribulação. Eu vou explicar os termos com calma, porque tem irmãos que realmente não têm leitura nenhuma. Então você que já tem uma leitura mais aguçada, vai pegando aí de primeira. Mas, por exemplo, quando eles vão estudar a escatologia, eles têm gráficos e gráficos e haja gráfico da semana de Daniel, e haja gráfico das 70 semanas. E, meu irmão, é tanto gráfico, é mais gráfico do que versículo bíblico. Então é complicado. Então, sinais dos tempos não é isso. Não é mapear, não é rastrear, não é ter aquele cronograma exato. O que é que a Bíblia, pastor, quer falar sobre os sinais dos tempos? Vamos lá, que a gente tem muita coisa para aprender hoje aqui. Bom, como devemos então utilizar essa frase, sinais dos tempos? Você pode dar uma glória a Deus? Eu estou tenso, me ajude, irmão. Dê glória a Deus que eu fico menos tenso. Amém? Então vamos lá. Primeiro, os sinais apontam primeiro para o que Deus fez no passado. Quando a Bíblia se refere a sinais dos tempos, o primeiro ponto é que ela quer tratar de sinais que Cristo fez no passado. Foi o exemplo que eu acabei de falar de Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 3, Kelby, por favor. O Senhor Jesus indagou os fariseus, eu acabei de citar isso para vocês, dizendo, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, e sabeis na verdade discernir aspecto do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos. Olha só, porque sinais do tempo são coisas, por exemplo, Cristo nessa questão estava em uma situação com os fariseus, e ele estava mostrando que no presente, olha só, primeiro do futuro. Por que do futuro? Porque os profetas profetizaram os sinais dos tempos. E Cristo, que era um sinal do tempo presente para a época dele, diante dos fariseus, disse, vocês não compreendem os sinais que os profetas profetizaram. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu, o Cristo, sou o cumprimento das profecias, eu sou um sinal. Olha como o sinal está valendo para o passado, a profecia dos profetas, e também está valendo para o presente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, vamos lá. Jesus vai criticar então eles e eles não vão entender. Ponto 2, os sinais dos tempos apontam também para o fim da história, né? Jesus usou por diversas vezes, olhe para mim, irmão, deixa o povo chegar, então virá o fim. A gente vai perceber tanto na fala de Cristo, como na fala dos apóstolos, como na fala de Paulo, que a expressão é usada para os 3 tempos, para as 3 fases temporal, presente, passado e futuro. E quando a gente vai pegar, olhe para mim, irmão, deixa o pessoal chegar, quando a gente vai pegar os pontos da escatologia, do final, por exemplo, guerras, terremotos, pestes, catástrofes, tudo isso, todos esses sinais, o pensamento é, por exemplo, todos esses sinais, sejam, principalmente também, por exemplo, o anticristo, a gente vai falar, não tem como não tocar nele, todos estes sinais, eles aconteceram em todos os pontos, só que, quando a escola milenista trabalha esse ponto, ela quer ensinar algo muito interessante. Por exemplo, ela vai falar assim, em todas as épocas, de todos os tempos, aconteceram todos os sinais, no passado, no presente e no futuro. Só que, sempre culminando para que todos os sinais que aconteceram em todos os tempos, vai chegar um tempo que vai ter o ápice,
Ou seja, onde vai piorar, onde vai ser o último sinal, onde vai aparecer a maior tribulação, onde vai aparecer os maiores terremotos, onde vai ter a aparição do homem da iniquidade. Eles vão colocar como se em toda a história da humanidade, era como se Deus estivesse mostrando e dizendo para o povo: olha, se arrependam, se convertam, porque sempre Deus quis punir com sinais, mas os sinais estavam apontando para um sinal, ou para sinais que acontecerão de forma muito mais horríveis, muito mais fortes. E é isso que eles querem ensinar, e eu quero tentar passar para você também. Então vamos lá, vamos comigo. Jesus utiliza várias vezes essa expressão. Ponto 3, os sinais revelam que a luta continua entre o reino de Deus e o poder do mal. Isso aqui é interessante porque vai abrir o já e o ainda não. Se todo o cronograma da história bíblica tivesse mapeada, rastreada, João Batista não tinha duvidado no capítulo de número 11 de Mateus. Tanto que os judeus criaram um cronograma de como deveria acontecer quando o Messias, na verdade eles pensavam que quando o Messias chegasse, ia ter que cumprir tudo que era ensinado nas sinagogas, mas Cristo fez de propósito. Tanto que João Batista aparece, e Pedro, na confissão de Cesareia de Filipe, teve ali um desânimo muito grande, porque parece que o Messias que se apresentou para eles não era o Messias que cobria suas expectativas. Então Cristo estava querendo de uma forma mostrar para os judeus, mostrar nas histórias bíblicas que muita coisa ainda poderia acontecer e viria de acontecer de uma forma horrível. Aí as escolas vão divergir. Por exemplo, nossos irmãos pós-milenistas não acreditam que vai haver o anticristo como pessoa. Nossos irmãos pós-milenistas acreditam que o anticristo é um sistema, porque vão apontar o anticristo como uma pessoa de Nero. Nossos irmãos pós-milenistas vão divergir de algum pensamento dizendo que já se manifestaram outros anticristos. Mas os irmãos amilenistas, você não entende o termo, não se preocupe, pegue o que eu estou falando depois. Mas os irmãos amilenistas vão dizer o quê? Não, os anticristos apareceram, é o que o Leandro Lima vai chamar de protótipos de anticristo, ou tipos de anticristo, e vão dizer que tanto Cristo como os apóstolos falaram na sua palavra. Eu vou ler texto já para vocês sobre isso aqui, eu vou ler referências para você. Falaram nas suas mensagens que iriam se manifestar pequenos anticristos, mas que estavam apontando para o homem da iniquidade, que Daniel profetizou no capítulo 7, e que Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses. Olhe para mim, vamos lá. Vamos continuar. Então, essa é uma luta cósmica entre o cordeiro e o dragão, que durará na consumação dos séculos. Esse ponto 4 aqui me chama a atenção. Dá um glória aí, irmão. Por exemplo, os sinais demandam uma reação humana. Eu achei interessante isso aqui, olhe para mim. Que em toda a história bíblica, tanto no Antigo como no Novo, até mesmo na história da igreja, Cristo sempre manifestou os seus sinais. Lembre-se, sinais, passado, presente e futuro. Deus sempre manifestou os seus sinais para fazer duas coisas. O que, pastor? Aperfeiçoar os crentes salvos, que não podem apostatar da fé. Esperava mais, mas tudo bem. E reprovar, ou seja, os salvos olham para os sinais e digam o quê? Bora se converter, porque Deus está falando aí na humanidade. Por exemplo, só que quando você pega as histórias bíblicas, a gente vê que os remanescentes são muito poucos. Os amilenistas concordam que remanescente não é só igreja, remanescente é judeu e gentil, todo mundo junto. Já preguei isso aqui uma vez no culto de ensino, tá? Mas o que acontece nas escolas? Por exemplo, quando eles estão falando sobre quando Deus está mostrando os seus sinais em toda a história bíblica, a gente vê que na Bíblia, sempre quem é salvo são remanescentes. Lembra de Noé? Quem se salvou? Ele, sua família. Lembra do Êxodo? Quem foi que entrou na terra? Só Josué e Calebe. Então sempre na história bíblica, os crentes, tem algum crente, irmão? Eles olham para os sinais e dão o quê? E dão glória a Deus, e se convertem, e diz: olha, no Antigo Testamento, hoje eu terminei de ler o livro de Amós, o livro de Joel e o livro de Oséias. Eu li esses 3 livros do Antigo Testamento hoje. Eu estava observando que Deus sempre puniu no Antigo Testamento com guerra. Sempre. Então a guerra sempre foi um sinal de juízo de Deus, e o Antigo Testamento sempre entendeu isso. E desde o começo, desde o Éden, desde Noé, tem guerra. E para que é o sinal para o ímpio? O sinal é para deixar o ímpio indesculpável. Oh glória. Enquanto o sinal prepara o eleito para glorificar e para ser salvo, o sinal deixa o ímpio indesculpável.
O sinal. Só que o texto de Apocalipse, capítulo de número 9, o próprio João vai dizer que eles viram todos os sinais, todas as manifestações no céu, na terra, mesmo assim não deixaram o seu pecado e não adoraram Deus como seu Criador. Por isso Deus os entregou mesmo. Romanos capítulo de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer que todos os homens ali, pecadores, já estão em juízo. Às vezes, olhe para mim, nós olhamos para a vida do ímpio, a gente até tem a crise de Asaf do Salmo 73 e pergunta: poxa Senhor, eu faço tudo certo e para mim dá tudo errado. O ímpio faz tudo errado e para ele dá tudo certo. Mas o Paulo vai dizer o quê? Não, eles já estão entregues no juízo. Por quê? Porque o fato deles não conhecerem quem é Deus. Irmão, preste atenção, o Espírito Santo te deu a probabilidade de tu entender o que é um sinal bíblico. Oh glória, isso é melhor do que uma campanha. O Espírito de Deus te deu conhecimento para te olhar em tudo que acontece ao teu redor e saber discernir o que é natural e o que é divino, e saber o que é soberania, o que é ira e o que é justiça de Deus. Outro ponto, quinto, os sinais dos tempos requerem constância e vigilância. Mateus 24, 42. Essa vai ser a única advertência que Cristo vai fazer. É interessante que Cristo deixou bem claro. Irmãos, eu sempre disse isso aqui quando eu já falei sobre esse tema. Eu disse assim: se Cristo revelasse aos crentes a data exata que ele viria, nós íamos ficar desviados até o último dia. Quando nós soubéssemos que seria o dia, a gente ia procurar uma igreja, ia se converter e falar assim: não, Jesus vai voltar amanhã. Então a advertência de Cristo foi essa aqui, ó: portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que o vosso Senhor vai vir. A advertência para a igreja é essa, irmão. Porque aí encaixa tudo, ó. Porque Cristo ensinou a igreja a sempre estar servindo. Porque Cristo deixou bem claro que seria muito mais fácil no reino para nós servos do Senhor, quando ao seu retorno, a sua parúzia, a sua segunda vida, quando ele retornar, seria muito mais fácil para nós ele nos encontrar servindo o seu reino, orando, trabalhando e servindo o reino dos céus. Porque, irmão, o que tem de pessoas desapercebidas, que vivem uma vida como se isso que eu estivesse pregando aqui fosse mentira. A gente vive a nossa vida de uma tal forma, de um tal jeito, de uma tal maneira, como se Apocalipse não fosse verdade, como se os evangelhos não fossem verdade. A gente vive o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, como se isso aqui fosse um livro do Paulo Coelho. Isso aqui é verdade. Por que Cristo deixou essa advertência? Os sinais do tempo requerem constante vigilância. Cristo não se preocupou em dizer: olha, vai ser nesse tempo. Cristo não se preocupou em dizer: olha, vai ser nessa data. Mas ele se preocupou em dizer: vigie. E quando você olha para os sinais nos dão indicação. Só que, pastor, como o Senhor disse, em todos os tempos, de todas as épocas, todos esses sinais acontecem. Por exemplo, aí você fala assim: mas pastor, Jesus falou no sermão de Mateus 24, que quando o Filho do Homem estiver próximo, no princípio das dores, olhe para mim, haverá terremotos, haverá maremotos, haverá reino contra reino. Isso existe desde quando, irmão? Desde o começo. Isso existe desde sempre. Isso existe desde que o homem caiu. Em todo o tempo, em toda a história, os sinais estão acontecendo. Só que parece que a Bíblia, ela quer nos ensinar que o que está por vir, os sinais da vinda que precedem a vinda do Filho do Homem, a parúzia, a segunda vinda, o retorno de Cristo, serão piores. Porque se isso for verdade, e a escola milenista estiver certa, eu creio que está, e o Filho do Homem, o Filho da iniquidade se manifestar, por exemplo, tem teólogos que dizem que Hitler vai ser crente perto do anticristo. Então, irmão, o que está por vir aí? O que será que está para chegar? Se a tribulação que a gente já passou, ou passa, porque ninguém vai ficar isento, nós vamos já ver isso. Se o que vem é pior, por exemplo, pega de Nabucodonosor, pegue, no cerco, 586, que foi uma das terríveis, que as mulheres costuravam, que eram tirados os filhos das entranhas das mulheres e eram costurados pássaros dentro da barriga dela. Pegue Antíoco Epifânio, na destruição do ano 70, que consagrou o culto a Zeus e consagrou porcos e porcas ali no santo lugar. 500 ou 600 mil judeus morreram de forma terrível.
Pegue. Então, se a escola milenista estiver correta, né? E o anticristo for pior do que esses homens, o que é que está por vir? Será algo terrível, irmão. Algo terrível. E não pense você, como ensina os pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar. Eu vou pregar uma mensagem aqui sobre a segunda vinda. Logo, bem breve, sobre o retorno de Cristo, sobre a segunda vinda de Jesus. E a gente tem quase certeza, não tem certeza, quase certeza, pelos textos bíblicos, que a igreja passa a tribulação. Viu? Mas pastor, eu aprendi desde criança, lá na Assembleia de Deus, com o meu pastorzinho, que eu não passo. Tu leu a Bíblia? Tu estudou os textos, irmão? Ou tu leu, ou tu assistiu o filme deixado para trás? A gente precisa olhar para os textos e ver o que os textos dizem. E os textos apontam, quase com certeza, que a segunda vinda é visível, em glória, de forma física, todo olho verá, e que a igreja passa na tribulação, totalmente diferente do que nos ensinaram. A pergunta é, será que com esse cristianismo que nós vivemos, os sinais acontecendo na nossa cara, a gente vai conseguir manter a nossa fé? Por quê? Aí vai entrar uma ação do Espírito, porque quando você pega o texto de Hebreus, capítulo de número 6, você vê uma apostasia. Você vê aquele texto que inclusive é um texto que os arminianos usam para dizer que os crentes podem cair da graça. Só que, trabalhando uma exegese desse texto e da carta de Pedro, eu já vou ler algumas referências, a gente pode observar o que, pastor? Que um salvo não pode apostatar, se apostatou porque nunca foi salvo. Porque o sangue de Cristo dá poder para segurar a salvação daquela pessoa. A salvação de um eleito não é baseada no que ele faz ou na fé que ele tem, mas é na obra de Cristo na cruz do Calvário. Tipo de sinais, vamos lá. A Bíblia fala de sinais, ok? Ok ou não ok? Vocês estão me entendendo? Amém. A Bíblia fala de sinais. Os sinais servirão para indicação do retorno. Vamos lá. Nós conhecemos alguns. Eu vou falar, você repete comigo. Repita comigo, diga: pestes, terremotos, guerras, fome, apostasia, perseguição, essa perseguição por causa do Evangelho, e a manifestação do anticristo, ok? Amém? Esses são os sinais. Beleza, a gente divide aqui, por exemplo, sinal da graça. Aí os pós-milenistas vão gostar disso aqui agora. Sinais da graça de Deus. Vamos lá. Diz que a aceitação do Evangelho será muito grande. Vai haver uma era dourada. Vai haver uma era. Aí eles vão pegar o texto de Joel capítulo 2, versículo 28, que você não precisa, não coloca não, que todo mundo conhece, que é o texto que Pedro citou em Atos 2. Coloca Jeremias 31, versículo 33, esse coloca. Eles vão pegar esses dois textos aqui e vão dizer que vai haver uma aceitação do Evangelho. E vai ser uma salvação de todo o Israel de Deus. Esse Israel de Deus são os remanescentes, judeus e gentios. Esse texto aqui, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, disse o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Só que os amilenistas vêm com um carrão de cena, de um outro lado, dizendo, pegando textos do tipo: quando o Filho do Homem retornar, achará ele fé na terra? Ou então, olhe para mim, no retorno de Jesus. Você crê que Jesus vem, irmão? Isso. No retorno de Cristo a essa terra, qual será o âmbito? Haverá verdadeiramente um avivamento? Ou nós estaremos vivendo a maior das maiores das apostasias, em um texto que Jesus já vai falar aqui daqui a pouquinho? Preste atenção. Então, que palco o mundo terá? Por exemplo, porque vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo. Vamos pegar então o contexto. São unânimes em dizer, todos os amilenistas, eu não estou defendendo corrente teológica aqui, estou tentando expressar, estou tentando fazer o equilíbrio aqui, tá bom? Preste atenção. Por exemplo, você pega os amilenistas, eles vão ser unânimes em dizer o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, o pós-milenismo caiu deixa eu usar a palavra certa, um descrédito, obrigado. Caiu um descrédito. Por quê? Porque o que o pós ensina é que antes desse retorno, baseado nesse texto, em outros textos, é que vai haver esse avivamento. Haverá um grande avivamento, onde Cristo vai tomar as pessoas e colocará a sua lei, é
era dourada que eles falam. Aí, quando nós não concordamos com esse pensamento, ou os irmãos que não concordam com esse pensamento, eles vão dizer o quê? Vocês não têm fé que Deus pode fazer isso. Só que os amilenistas vão dizer o seguinte: não, tudo que a gente olha, ao contrário, vamos lá, Europa, ateísta, continente asiático, paganismo, América do Sul, evangelho da prosperidade, Europa, islamismo. Cadê o avivamento? Onde é que está o avivamento? Os amilenistas falando, tá? Onde é que está esse avivamento? Então eles dizem que quando Cristo retornar, o que é que vai acontecer? Que o mundo não estará vivendo esse avivamento, mas o mundo estará vivendo a maior das maiores da apostasia que já existiu. Se a apostasia daqueles tempos será tão grande que os irmãos vão se odiar, onde Cristo falou em Mateus 24, um odiarão o outro e eles esfriarão na sua fé. Ou seja, segundo esses irmãos, o pior ainda está por vir. Enquanto uns irmãos, esperando o retorno de Cristo, pregam, vai melhorar, vai haver um avivamento, Deus vai sacudir a terra, você pode dar glória a Deus por isso também, você tem fé para alcançar isso, amém. E outros irmãos estão dizendo, não, vai piorar, vai complicar, o negócio vai, olha como é complicado. A única certeza que nós temos não é se vai melhorar ou se vai piorar, que Cristo vem. Ô glória! Ou melhorando ou piorando, você tem que crer, entendeu? Ou melhorando ou piorando, você tem que ser crente. Ou melhorando ou piorando, você tem que se manter fiel, porque só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Nesse inteirinho aqui, o que menos serve é o pensamento escatológico, é a escola que você serve. Porque tipo assim, irmãos, os irmãos que esperam melhorar, amém. Por exemplo, se você perguntar, pastor, você não quer viver bem? Claro que quero. Só que de uma certa forma, viver bem nesse sentido é maléfico algumas vezes, em algumas situações. Por quê? Olha aí o evangelho que a gente vive aqui. Pegue os irmãos, pegue os crentes que viveram em perseguições e tribulações, que tiveram sinais terríveis, que passaram por sinais dos fins dos tempos, em represálias, em calabouços, perdendo sua vida, sendo queimados. Peguem a estrutura de fé desses irmãos e peguem a nossa estrutura. A gente não chega nem perto. Então, nesse sentido, por exemplo, deixa eu perguntar para você. Vamos falar do nosso contexto. Se você está aqui adorando a Deus, irmão, ou coisa boa adorar a Deus no Pará. Todo canto tem uma igreja, meu irmão. Ninguém, você já viu algum culto, alguém chegar com uma arma aqui, um muçulmano chegar com uma arma, porra, adora lá, senão te mata? Não tem, meu irmão. Ou coisa boa adorar a Deus. É tão bom que o cara faz graça com o evangelho. Preste atenção. Outra coisa, quando o camarada está com dinheiro no bolso, está tudo bem. A última coisa que ele quer é obedecer a Deus, se ele não for liberto. Ele quer tudo, irmão, menos obedecer às Escrituras. Então, fica um pouco complexo, mas preste atenção. Olhando para esses sinais, o sinal da graça, tem uns outros sinais. Sinais de oposição a Deus e ao seu reino. Por exemplo, repita comigo, diga: apostasia, sofrimentos, aparecimento do anticristo. E da mesma forma, não aponta para o futuro. Deixa eu te perguntar, você está vivendo apostasia hoje? Sim ou não? Você está vivendo sofrimento hoje? Tem anticristo hoje? Sim ou não? Sim, claro que tem. Tem anticristo em toda a história. Se manifestaram subtópicos, subtipos, tipos de anticristo em toda a história. Nós estamos vivendo ou não? Estamos. Aí a pergunta é: você acha que vai melhorar? Ou você acha que vai piorar? Irmão, cá para nós, se Cristo olhar para o Brasil e falar assim: vou mudar, deixa eu piorar um pouquinho mais a situação. Não sei se eu falo isso aqui, alguém pode me entender mal, mas não me entenda mal. Eu não gosto de política, tá? Eu não gosto de política, de verdade, irmão. Política para mim passa longe. Mas se o PT pegar o poder de novo, nós vamos estar começando a grande tribulação. Você está falando isso por quê, pastor? Não estou brincando, estou falando sério. Por quê, irmão? Presta atenção para mim. Os caras são a favor da ideologia de gênero, são a favor do aborto.
Tudo que é absoluto para eles é relativo. A filosofia não é a bíblica, é a cristã. Eu te pergunto, tu acha que vai melhorar se eles pegarem o poder? O culto que você tem paz para assistir está com os dias contados. Pastor, está aqui 2 homossexuais, ainda posso falar, 2 homossexuais entram aí por essa porta, pode fazer nosso casamento. Se o senhor não fizer o nosso casamento, o senhor é homofóbico, nós vamos mandar prender o senhor. Quem sabe é uma paz que nós estamos vivendo, porque, irmão, quem sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, a gente não sabe. E Deus é tão maravilhoso que até no sofrimento o eleito não se perde. Olha isso, essa palavra é forte. Tem eleitos que só vão descobrir que são eleitos num sofrimento. Glória. Tem pessoas que só vão descobrir que são salvas em Cristo quando o negócio aperta, quando o negócio apertar para eles mesmo. Por quê, irmão? Porque na bonança ele não consegue servir a Deus, ele não consegue manter fidelidade a Deus, ele não consegue. Deus está dizendo: olha, os crentes salvos, tem algum crente salvo me ouvindo, irmão? Eles são inteligentes. Em que sentido, pastor? Irmão, que maravilha, dá um glória, pelo amor de Deus. É por isso que nós temos as escrituras. A gente olha para tudo que acontece ao nosso redor e a gente tem um crivo. A gente vem para cá, para de estar olhando horóscopo. Para de estar olhando horóscopo para tentar saber o teu futuro, irmão. Pelo amor de Deus. Para de querer estar adivinhando as coisas. Não, você tem o crivo. Olha o que Deus disse, irmão, que maravilha. Cristo é tão maravilhoso que antes dele ascender aos céus, ele deixou vários sermões aqui para nos instruir. Ele disse assim: olha, atentai para as escrituras, porque elas falam de mim. É aqui que a gente sabe. Aí como é que o crente salvo sabe? Por exemplo, aconteceu uma situação, seja de cunho social, seja de cunho político, seja de cunho religioso. Como é que tu sabe crivar, irmão? Nas escrituras. É aqui que está o X da questão. Só que os próprios crentes estão olhando, irmão, pelo amor de Deus. Não vou falar da vacina, senão vai acabar a mensagem. Olhem para cá, vamos continuar aqui. Deixa eu terminar isso aqui. Grande tribulação, beleza. Lá vai. A igreja fica, a igreja passa. Ela vai no meio ou nós já estamos passando? Vou repetir. A grande tribulação, a igreja fica, a igreja passa, a igreja vai no meio ou nós já estamos passando? E aí, pastor, como é que fica essa situação? Porque, irmão, se a igreja vai passar pela grande tribulação, e se o que eu estou pregando aqui está certo com as escrituras e vai piorar, vai ser estreito. Aí que eu digo, a nossa segurança é que quem vai operar a obra em nós é o Espírito. Porque, irmão, quando você anda, olhe para mim, quando você anda na rua e bate o seu pé e você tira a cabeça do seu dedo, dói? Sim ou não? Imagine o que é um governo opressor rasgando o braço do teu filho na tua frente e dizendo para ti: nega Jesus ou eu corto as 2 pernas. Quem teria capacidade de ver isso aqui? Eu sou pai de 2 filhas. Se é pior, se vai vir um ápice de uma tribulação que o mundo nunca viu, porque Jesus disse: olha, aqui vem o mundo nunca viu. Aí eu te pergunto, o que é que Deus vai fazer? Ele vai nos guardar ou ele vai permitir? Porque agora isso pesa, todos os crentes de todos os tempos passaram por tribulação. Me prova, pastor. Claro que eu provo. Vamos lá, rapidinho eu te provo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. 11. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem tudo mal contra vós. 12. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. João capítulo 15, versículo 20. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Você não é melhor que Jesus, viu? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós.
João 16, 33, esse todo mundo conhece. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus capítulo 24, versículo de número 9. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Aí eu te pergunto, se todos os crentes de todas as épocas passaram por tribulação, por que só nós não vamos passar? Ah, porque a gente ora, pastor, tá? Em outra igreja. Vamos passar. Vamos ter que passar. Aí a pergunta é: servir a Deus, dar glória a Deus, glorificar, irmão. Eu sempre digo, aqui com o microfone na mão, na boca, a gente é o super-homem. Aqui a teoria fica muito fácil, fica uma coisa gostosa de falar aqui. Agora quando vai para a prática, agora quando vai para criar filho, agora quando vai para viver, agora quando vai para honrar Cristo em sociedade, agora quando vai para fazer o certo, aí, meu irmão, é para quem é servo de Deus verdadeiramente. Quando chega numa situação para você desonrar a Deus e você honrar, quando ninguém está vendo, isso é caráter. É muito fácil eu chegar aqui e falar assim: eu sou um homem de caráter, eu tenho um caráter transformado, mas no particular, onde está só Deus e o diabo, aí eu quero ver. Caráter é algo que ninguém vê. Escute, olha só, vamos lá, ainda não terminou. As escrituras falam que haverá um tempo de grande tribulação. Irmão, olha esse texto, o profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Olha para mim. Haverá um tempo, parece que esses textos que eu estou lendo aqui, eles falam que vai ser uma tribulação maior. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Você é Jacó? Pegou. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Os amilenistas amam esses textos. Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, esse da vigília, que se levanta aí nas vigílias, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então está vindo os pós-milenistas disseram que isso aqui se cumpriu em Antíoco Epifânio e se cumpriu em Nero. Mas os amilenistas creem que isso aqui se cumprirá no homem da iniquidade, que será uma pessoa, não um sistema, o pior de todos os inimigos de Deus, que fará milagres, sinais e maravilhas, e eu te provo na Bíblia. Vamos lá? Não me olha feio não, irmão. A grande apostasia. Estamos terminando. Aleluia. Tudo isso que eu falei de provação vai se intensificar nessa escola, amém? Aí vai aparecer o anticristo. Lembra que eu falo, Jesus não é um profeta, ele é o profeta. O anticristo não é um anticristo, ele é o anticristo. O artigo, ele dá uma especificação. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A grande apostasia. O que significa apostasia, pastor? Abandono, renegar. Olha esse texto aqui, Mateus 24, versículo de número 10. Por favor, Kelber. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Até o 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que são anticristos, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 2 crentes que estão frios. Não é esse que está sentado no teu lado. Olha para ele que ele vai dar glória. Ele não é frio. Mas essa aqui é uma profecia. Preste atenção. Essa aqui é uma profecia. Coloca o texto para mim, por favor, Kelvin. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Olha esse texto aqui, irmão. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa
mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, segundo tenha chegado o dia do, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia. Esse apostasia significa que é uma apostasia específica. Não é uma apostasia, é a apostasia. Da mesma forma que é o filho da perdição ou o anticristo que João fala. Então está vindo um pior. Poxa, pastor, já estou na luta, o senhor está falando que vai piorar. Irmão, esse piorar é relativo, viu? Quem está com Cristo pode estar ruim, ele tem paz. Olha só, capítulo João 10, 27. Estamos terminando já. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida, jamais perecer, e ninguém as arrebatará da minha. 1 João 2,19. Diz assim: saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceu conosco até o fim. 1 de Pedro 1, 3 e 5. Por que eu estou colocando esses versículos aqui? 1 de Pedro 1, 3. 1 de Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Esses textos estão dizendo aqui que os salvos não apostatam. Irmão, se você é salvo, pode acontecer o que acontecer, você vai permanecer fiel até o fim. Aí, para terminar, a manifestação do anticristo, pastor, último sinal. Nós acreditamos que antes de Cristo voltar, por exemplo, pastor, Cristo pode voltar agora? Hoje? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Você acredita na Bíblia? Paulo disse na carta aos Tessalonicenses que antes que o Filho do Homem retorne, você é pós-milenista, acredita que pode, né? Isso é muita onda, irmão. Mas Paulo disse na carta aos Tessalonicenses que antes que Cristo venha, primeiro tem que se manifestar o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Então Cristo só pode voltar quando o anticristo se manifestar. Ok? Nesse pensamento milenista, tá? Vamos lá. Ó, esse anticristo foi profetizado por Daniel no capítulo 7. Jesus alertou que haveriam muitos precursores no 24, 4 a 5. E Paulo chama de o homem da iniquidade, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Só que Paulo vai colocar aqui uns pontos. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 2, 3. Paulo vai dizer o seguinte, ó, 1 Tessalonicenses 2, 3. Que esse anticristo vai surgir da apostasia. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 4, 6 e 8, ele vai dizer que será uma pessoa específica. No 4, ele vai exigir adoração. No 9, ele vai realizar milagres e sinais. E no 11, ele será mestre no falso ensino. O amilenista acredita, preste atenção, o pós-milenista não acredita que o anticristo seja uma pessoa. Você aprendeu, olhe para mim, desde criancinha que o anticristo é um homem, sim ou não? Aí, dispensacionalistas e amilenistas concordam. Mas pós-milenistas não acreditam que esse homem da iniquidade seja um homem, mas ele é um sistema, viu? Então não vai se manifestar, está se manifestando. Só que nós acreditamos que ele será a encarnação do próprio Satanás, viu? O falso profeta, a besta, o falso profeta e o anticristo, a tríade do mal, ele se manifestará e vai ser terrível. Olha só, concluindo, irmãos, quem acredita nos sinais de Deus, diga amém. A pergunta é, os sinais que você tem visto até hoje, na sua vida, na sua caminhada, tudo que tem acontecido no mundo, que você acompanha na televisão, na internet, tudo isso tem servido para você ser mais crente? Ou você vai ficar no rol daqueles que estão vendo na sua cara que o Filho do Homem está às portas, que está para retornar,
mas mesmo assim não quer viver uma vida de santidade, de renúncia, de vigilância, que foi o que Cristo admoestou, e não está esperando o retorno do Messias. Você sabia que tudo isso, olhe para mim, não baixe a cabeça não, olhe para mim aí. Você sabia que tudo isso que eu acabei de pregar aqui é verdade? Tudo isso aqui é verdade, não inventei isso aqui não, viu? A qualquer momento nós vamos presenciar grandes coisas acontecendo, e nós precisamos estar vigilantes, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Texto de Atos, para concluir minha fala nessa noite. Obrigado pela atenção de vocês, dos de casa também. Um texto para concluir minha fala hoje, é um texto que quando Jesus ascendeu aos céus, quando as mulheres foram ao sepulcro, e o anjo disse para elas: olha, da mesma forma que esse Jesus que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Então, todo olho verá, a terra presenciará a volta do Filho do Homem, agora em glória. Pensa num evento tão forte, que até quem está morto, a terra não vai segurar. Então Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, em todos os tempos. Olhe para mim, seus avós viram sinal, seus bisavós viram sinal, seus tataravós viram sinal, você está vendo o sinal, seus filhos verão o sinal. Todos nós estamos vendo os sinais. Todos nós só temos que crer que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, eu não vou perguntar, você tem certeza da sua salvação? É aquela coisa, né? Não vou perguntar isso para você não. Não, vem aqui à frente, não, irmão. Pelo amor de Deus, para com esse negócio já, que o camarada já se reconciliou umas 60 vezes e... Não, é você aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Enquanto eu falo, enquanto eu prego, não sou contra o apelo, tá? Ele é bom. Enquanto eu falo, enquanto eu prego, enquanto eu ministro para você, o Espírito Santo está falando contigo aí. Viu? Está fazendo você refletir, está fazendo eu refletir em áreas das nossas vidas que precisam ser consertadas, precisam ser mudadas. Que nós não possamos ser, irmão, jovens, homens, mulheres que ouvirão de Deus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas que naquele grande dia, no dia do juízo, nós possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para as bodas que estão preparadas antes da fundação do mundo. É por isso que eu gosto desse Cristo, que ele não foi preparar, ele só foi ver como está. Está pronto, irmão, a qualquer momento. Eu não sei se o último eleito da terra é judeu ou gentil, porque os remanescentes são de todas as raças, tribos e nações. Mas de uma coisa eu sei: quando o último eleito da terra disser eu te aceito, o céu rasga. É por isso, aí os arminianos se quebram com os calvinistas, que só falam besteira, dizendo: calvinista não evangeliza. Para de falar besteira, irmão, vai estudar para te falar isso. Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, porque quanto mais a igreja crescer, mais as pessoas confessam. E aí nós temos que ser pós-milenistas nessa visão. Quanto mais nós proclamarmos o reino, mais nós falarmos de Jesus, mais as pessoas aceitarão a Cristo rápido. E quanto mais rápido, Jesus vai voltar breve, em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça e deixa eu orar por você. Conheci um grande amigo,